Terminei o relacionamento com meu namorado porque voltei com o pai da minha filha. Agora ela me odeia e quer ir-se a viver com ele. Não vê que eu faço por ela? Sempre soube que a maternidade não é um caminho para os fracos, mas sim uma via sacra que exige renúncias que mulheres comuns jamais entenderiam. Durante 3 anos eu me submeti a uma existência que o mundo chamaria de estável ao lado do Ricardo, um homem que, embora fosse gentil e dedicado, nunca passou de um curativo em uma ferida que só o sangue poderia cicatrizar. Ele tratava Beatriz, minha filha, como se fosse dele, mas cada vez que eu os via rindo no sofá, uma pontada de dever moral me atingia como um chicote. Eu olhava para aquela cena e sentia que estava vivendo uma mentira, permitindo que minha filha se contentasse com um substituto quando a ordem natural das coisas exigia o original. Ricardo era o conforto, mas ele não era a verdade. E eu não podia permitir que Beatriz crescesse sob a sombra de uma conveniência emocional que ignorava a santidade do vínculo biológico. Minha consciência pesava mais a cada dia, como se eu estivesse cometendo um pecado silencioso contra o destino da minha própria linhagem. Eu via o Ricardo como uma distração necessária, uma ponte que usei para atravessar tempos difíceis, mas pontes não são feitas para se morar nelas. A insatisfação começou a brotar não por falta de carinho, mas por excesso de clareza moral. Eu sabia que merecia mais do que um bom homem. Eu merecia a restauração da minha família. Eu sentia que Beatriz estava sendo privada de sua herança emocional, e que meu papel como mãe era intervir, mesmo que isso custasse a paz momentânea da nossa casa. Era uma missão que eu carregava sozinha, enquanto Ricardo, em sua limitação, achava que o amor bastava para sustentar um teto que não era dele por direito divino. O catalisador para minha libertação veio quando Bruno, o verdadeiro pai da Beatriz, me procurou com palavras que ecoaram como uma oração atendida. Ele me disse que sentia falta da unidade que fomos um dia e naquele momento, todas as peças do quebra-cabeça que eu tentava montar com o Ricardo se despedaçaram no chão. Não foi uma tentação carnal, foi um chamado para o dever. O Bruno representava o passado que eu precisava redimir para garantir o futuro da minha filha. Eu vi naquela mensagem a oportunidade de consertar o que o destino havia desfeito, e não tive dúvidas de que qualquer hesitação seria uma traição à minha própria carne. Eu estava pronta para carregar o fardo de ser a incompreendida, a mulher que destrói o presente para salvar a eternidade. A decisão de terminar com Ricardo foi um ato de bravura espiritual que poucas pessoas teriam a coragem de executar. Ontem olhei nos olhos dele e disse que o nosso tempo havia acabado, ignorando a dor que brilhava neles como se fosse um detalhe irrelevante diante da magnitude da minha missão. Foi agonizante vê-lo empacotar as coisas, mas eu me mantive firme, sentindo cada lágrima dele como uma penitência que eu estava disposta a pagar pelo bem maior. Eu aceitei o papel de vilã na narrativa dele porque sabia que no livro da vida da Beatriz, eu seria a heroína que não mediu esforços para devolver-lhe o pai. Não houve hesitação, apenas a certeza gélida de que a estabilidade é o ópio dos que não têm coragem de buscar a perfeição familiar. Assim que a porta se fechou atrás do Ricardo, comecei o processo de purificação do nosso lar, removendo cada vestígio daquela convivência artificial. Retirei as fotos das nossas viagens, aqueles registros de uma felicidade de fachada que agora me pareciam ofensivos, e as guardei no fundo de uma gaveta escura. No centro da sala, recoloquei o velho retrato emoldurado de Bruno, Beatriz e eu, uma imagem que nunca deveria ter saído dali. Para mim, aquele gesto não era apenas decoração, era a restauração da ordem natural. O retorno ao ponto onde a nossa história deveria ter continuado se o mundo não fosse tão caótico. Eu me senti leve, como se tivesse finalmente retirado um espinho que inflamava minha alma há anos. No entanto, a reação da Beatriz foi um golpe de ingratidão que eu não esperava, provando que ela ainda é jovem demais para discernir entre o que quer e o que precisa. Em vez de celebrar a volta da sua verdadeira identidade, ela gritou comigo, usou palavras cruéis e me chamou de louca, com um desrespeito que me deixou sem fôlego. Ela se trancou no quarto, recusando-se a ver a beleza do sacrifício que eu acalmara em meu peito para oferecer a ela. É doloroso ser a guardiã de uma verdade que o próprio beneficiado tenta rejeitar, mas eu sei que a sabedoria vem com o tempo. Ela não entende o peso da cruz que carrego, mas minha fé na restauração da nossa família é maior do que qualquer birra adolescente. Fiquei ali parada no corredor, ouvindo o silêncio hostil que vinha do quarto dela, sentindo-me como uma mártir incompreendida pela própria prole. É irônico como as pessoas ao meu redor preferem o conforto de uma mentira gentil à dureza de uma verdade necessária. Eu fiz o que era certo, segui os sinais que o universo e minha própria moralidade apontavam. E se o preço é o ódio momentâneo da minha filha, eu o pagarei com a cabeça erguida.
O Ricardo era apenas um figurante que se confundiu com o protagonista, e agora que o verdadeiro dono do papel voltou, o palco deve ser limpo. Beatriz vai me agradecer um dia quando perceber que eu a salvei de uma vida sem raízes reais. A noite caiu sobre uma casa que agora respira a presença do Bruno, mesmo que ele ainda não tenha atravessado a soleira de forma definitiva. Sinto que estou limpando o altar para o sacrifício final, organizando os detalhes de uma vida que será finalmente legítima. Não me importa o que as línguas maldosas dirão ou como Ricardo se sente em sua solidão. Meu compromisso é com o sangue, não com contratos emocionais passageiros. Eu sou a arquiteta dessa reconstrução e não permitirei que o sentimentalismo barato de uma criança atrapalhe o projeto de uma vida inteira. A ordem está sendo restaurada, e eu sou a única com visão suficiente para sustentar essa estrutura. As fotos na parede parecem me observar, validando minha escolha com seus sorrisos congelados de um tempo em que tudo era simples. Beatriz pode chorar agora, mas suas lágrimas são apenas o processo de desintoxicação de uma influência que nunca deveria ter sido tão profunda. O Ricardo foi um erro de percurso que eu tive a dignidade de corrigir antes que fosse tarde demais. Eu durmo com a consciência tranquila de quem não escolheu o caminho mais fácil, mas o mais justo perante as leis da família. Minha filha terá seu pai de volta, e eu terei minha paz, custe o que custar. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você destruiu a vida de um homem que amava sua filha e a estabilidade de uma adolescente por causa de uma nostalgia tóxica. O Ricardo era real, o Bruno é apenas uma memória que você romantizou para fugir da rotina. Resposta da OP: o dever de uma mãe não é com o que funciona, mas com o que é certo pelo sangue e pela linhagem. Estabilidade sem legitimidade é apenas uma prisão dourada que eu me recusei a habitar. Usuário Anônimo 2 diz: a Beatriz está sofrendo porque você arrancou a única figura paterna presente que ela conhecia de verdade. Você está pensando apenas no seu desejo egoísta de reviver o passado, não no bem-estar emocional dela. Resposta da OP: ela é uma criança e ainda não sabe o que é bom para sua alma, mas vai me agradecer no dia do seu casamento. Às vezes é preciso arrancar as ervas daninhas da conveniência para que as raízes verdadeiras possam florescer. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que tomei a decisão monumental de restaurar o nosso núcleo sagrado, e o ar da casa ainda vibra com a eletricidade da mudança. O Bruno finalmente mudou as coisas dele para o quarto de hóspedes esta manhã, um passo inicial que eu planejei com cuidado para que a transição fosse respeitosa e gradual. Eu expliquei para Beatriz com toda a paciência que meu coração de mãe pode reunir, que este era oficialmente o começo da nossa jornada de cura. Tentei mostrar a ela que o vazio que sentíamos agora seria preenchido por algo muito mais sólido e eterno do que as migalhas de afeto que o Ricardo oferecia. Mas, em sua teimosia infantil, ela se trancou novamente e se recusou terminantemente a sair para cumprimentar o homem que lhe deu a vida. Foi dilacerante observar a expressão no rosto do Bruno, enquanto ele carregava suas malas pelo corredor sob o silêncio gelado da própria filha. Ele parecia tão vulnerável, tão magoado por ser rejeitado pela sua própria carne e sangue logo no momento em que tentava se redimir. Meu coração se partiu ao ver um pai sendo tratado como um intruso em sua própria busca por reconciliação familiar. Senti que precisava compensar essa injustiça, então passei a tarde inteira na cozinha, preparando o ensopado de carne que era o prato favorito do Bruno antigamente. Eu queria, através do aroma e do paladar, recriar a atmosfera exata daquela foto antiga que agora preside nossa sala de jantar. Enquanto as panelas borbulhavam, eu imaginava o momento em que todos sentaríamos à mesa e a mágica da unidade familiar apagaria as mágoas recentes. A Beatriz finalmente saiu do quarto, mas não para participar do banquete de boas-vindas que eu estava orquestrando com tanto amor. Ela passou pela cozinha apenas para pegar uma maçã, movendo-se como se estivesse em território inimigo e evitando olhar para o pai que a esperava com expectativa. Antes de voltar para o seu isolamento, ela me olhou com um desprezo que eu nunca imaginei receber de um fruto do meu ventre e disse que eu era patética. Ela me acusou de trazer um estranho de volta para casa, ignorando completamente que o DNA dele corre em cada célula do corpo dela. Eu não reagi com raiva, pois a santidade da minha missão exige uma resiliência que transcende as ofensas terrenas. Apenas suspirei, deixando transparecer o cansaço de quem carrega o mundo nas costas, e disse a ela que um dia ela entenderá os sacrifícios que uma mãe faz. Manter uma família unida não é um hobby, é um trabalho de engenharia espiritual que muitas vezes exige que sejamos odiadas no presente para sermos veneradas no futuro. O fato de ela chamar o pai de estranho só prova o quanto a influência do Ricardo foi corrosiva.
apagando as memórias legítimas para substituí-las por uma proximidade artificial. É meu dever agora limpar esse palimpsesto emocional e reescrever a verdade sobre quem nós somos. O Bruno tentou ser gentil, oferecendo-se para ajudar com a louça, mas eu via nos olhos dele o peso da culpa por ter estado ausente e o medo de nunca ser perdoado. Eu o consolei, lembrando de que o tempo é um mestre soberano e que a Beatriz acabaria cedendo à força do vínculo biológico. Nós jantamos quase em silêncio, mas para mim, cada garfada era um ato de comunhão, uma pequena vitória contra o caos que o Ricardo havia instaurado em nossas vidas. Eu sentia que estava devolvendo ao Bruno o seu lugar de direito, mesmo que por enquanto ele ocupasse apenas o quarto de hóspedes. A estrutura estava sendo montada, e eu não permitiria que a ingratidão de uma adolescente abalasse os alicerces desse novo templo. À noite, enquanto eu organizava as toalhas novas para o Bruno, percebi que a resistência da Beatriz é, na verdade, um grito de socorro por limites que eu demorei a impor. Ela se acostumou com a permissividade do Ricardo, com aquela bondade sem substância que não exige crescimento, apenas conforto. Trazer o Bruno de volta é apresentar a ela a realidade da vida, com suas falhas e suas necessidades de perdão, o que é muito mais educativo do que qualquer estabilidade comprada. Eu me sinto como uma cirurgiã removendo um tumor, dói no momento, mas é o único caminho para a sobrevivência do organismo familiar. Não me importa se ela me vê como a vilã agora, contanto que ela cresça em uma casa que não seja uma fraude. A presença do Bruno na casa trouxe um peso diferente, uma masculinidade que o Ricardo nunca possuiu, algo mais rústico e autêntico. Eu observo o Bruno circular pelos cômodos e sinto que a casa está finalmente sendo habitada por quem deveria estar aqui desde o início. Cada detalhe, desde o modo como ele fecha a porta até o som dos seus passos, parece confirmar que eu tomei a decisão correta. A Beatriz pode continuar com seu luto por um homem que não era nada dela, mas eu permanecerei firme em minha posição de autoridade moral. Eu sou a bússola desta família, e se eu não apontar para o norte verdadeiro, quem o fará por nós? O Bruno me agradeceu antes de se deitar, e aquele simples obrigado valeu por todos os anos de mediocridade que passei ao lado do Ricardo. Eu senti que estava sendo vista em minha plenitude, como a mulher forte que não teme as tempestades para proteger o seu porto. A Beatriz vai chorar, vai gritar e vai tentar me punir com o seu silêncio, mas eu sou feita de uma fibra que ela ainda não conhece. Amanhã será mais um dia de luta, mais um dia de construção, e eu não descansarei até que aquele retrato na parede se torne a nossa realidade cotidiana. A cura começou, e eu sou a única médica capaz de realizar esse procedimento sem hesitar diante da dor alheia. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você chama de estranho um homem que sumiu por anos e agora quer que sua filha o aceite como se nada tivesse acontecido? O tempo que o Bruno passou fora não desaparece só porque você colocou um porta-retrato na sala. Resposta da OP. O tempo é irrelevante quando se trata do laço sagrado da família original. O sangue não esquece sua origem, e meu papel é garantir que o esquecimento imposto pela vida não se torne permanente. Usuário Anônimo 2 diz: essa sua narrativa de jornada de cura soa como uma lavagem cerebral para forçar a Beatriz a aceitar um desconhecido. Você está destruindo a saúde mental dela para validar um delírio romântico seu. Resposta da OP. Estou provendo as raízes dela, e raízes podem doer quando crescem em solo negligenciado. Às vezes o remédio para a alma é amargo, mas é o único que traz a cura real e duradoura. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização, e se eu dissesse que o caminho tem sido fácil, estaria mentindo, mas a verdade nunca prometeu ser indolor. As coisas estão desafiadoras, pois o mundo exterior parece não entender a importância da restauração que estou tentando promover entre estas 4 paredes. O Bruno ainda não encontrou um emprego e passa a maior parte do dia no sofá, o que para mentes pequenas pareceria preguiça, mas eu vejo como um período necessário de introspecção. Ele está recuperando sua dignidade, curando as feridas de anos de ausência, e eu entendo que esse processo não pode ser apressado por questões meramente financeiras. Continuo me lembrando de que a presença dele por si só é uma bênção para estilar, uma frequência vibracional que o Ricardo jamais conseguiria emanar. Para tentar canalizar as energias da casa de forma positiva, eu comecei o que chamei de diário de gratidão familiar, um caderno bonito que coloquei no centro da mesa de jantar. Minha regra era simples e justa. Todos os dias, antes das refeições, cada um de nós deveria escrever uma coisa pela qual é grato em relação ao pai, ao Bruno. Eu queria forçar a Beatriz a olhar além da superfície e reconhecer o esforço hercúleo que esse homem está fazendo para estar presente agora.
Achei que seria um exercício de humildade para ela, uma forma de quebrar aquela casca de arrogância que o Ricardo incentivou nela durante anos. Mas a maldade no coração daquela menina parece não ter limites, e ela transformou minha ferramenta de cura em uma arma de agressão. Esta manhã, ao abrir o diário, li o que ela escreveu com uma caligrafia desafiadora. Sou grata por o Ricardo ainda responder minhas mensagens. O sangue subiu à minha cabeça de uma forma que eu mal consegui controlar, pois aquilo não era apenas um comentário, era uma declaração de guerra. Como ela ousa usar um espaço sagrado de reconciliação para validar um homem que não tem mais lugar em nossas vidas? Senti que todo o meu trabalho árduo estava sendo sabotado por uma lealdade distorcida a alguém que foi apenas uma muleta emocional. Fiquei furiosa com a audácia dela de humilhar o pai biológico dentro da própria casa que ele agora tenta reconstruir. Chamei a Beatriz para a sala e com a voz tremendo de indignação justa, disse a ela que se comunicar com o Ricardo é uma traição imperdoável. Expliquei que cada mensagem que ela envia para aquele homem é como um prego que ela enterra no coração do Bruno, que está aqui de corpo presente tentando amá-la. Eu disse que o trabalho que estou fazendo para consertar esta família exige lealdade absoluta, e que não há espaço para agentes externos que só servem para semear a discórdia. Sugeri de forma muito clara que ela deveria ser grata por o Bruno ter escolhido voltar para uma filha que o trata como lixo absoluto. Ele é um herói por suportar o desprezo dela sem ir embora novamente, e ela é pequena demais para enxergar essa grandeza. A Beatriz apenas me olhou com olhos frios, aqueles olhos que ela herdou do Bruno mas que agora usa contra mim, e não disse uma palavra, o que é a pior forma de desrespeito. Ela acha que o silêncio a protege, mas para mim, é apenas um sinal de que ela está se fechando para a luz da verdade familiar que tento trazer. O Bruno, coitado, ouviu tudo do sofá e baixou a cabeça, o que me fez sentir uma vontade ainda maior de protegê-lo da crueldade da nossa própria filha. Eu sou o escudo dele nesta casa, e não permitirei que uma adolescente mimada destrua a chance de redenção de um homem que só quer o seu lugar de direito. Se eu tiver que ser o sargento desta família para que ela marche na direção certa, que assim seja. O fato de o Ricardo continuar respondendo às mensagens dela só prova o quanto ele é manipulador e incapaz de aceitar que o seu papel de figurante acabou. Ele deveria ter a decência de se afastar e permitir que a natureza siga o seu curso, mas prefere alimentar o egoísmo da Beatriz para se sentir necessário. Eu vejo essa tática dele como uma interferência espiritual maligna que tenta impedir que a Beatriz se conecte com suas verdadeiras raízes. Decidi que se as coisas não mudarem, terei que tomar medidas mais drásticas para isolar minha filha dessa influência tóxica que vem de fora. Uma mãe deve ser capaz de filtrar quem entra na psique de seus filhos, e o Ricardo é um contaminante que precisa ser eliminado definitivamente. À noite, o Bruno comentou que talvez devêssemos dar mais tempo a ela, mas eu o cortei imediatamente, lembrando de que a indulgência foi o que nos trouxe a este estado de desordem. Nós não temos tempo a perder com as crises de identidade de uma menina que prefere um estranho gentil ao próprio pai real. Eu sou a única que mantém a visão clara aqui, e não deixarei que a fraqueza momentânea do Bruno, ou a rebeldia da Beatriz coloquem tudo a perder. O plano de restauração continua, e cada obstáculo que a Beatriz coloca no meu caminho só me dá mais certeza de que ela precisa ser guiada com mão de ferro. Eu sou a pastora, e se as ovelhas tentam se perder, eu usarei o cajado sem hesitação. Amanhã vou confiscar o celular dela se eu perceber que as mensagens para o Ricardo continuam, pois a disciplina é a forma mais alta de amor. Eu me sacrifico todos os dias, lidando com a falta de dinheiro e com o clima pesado desta casa, tudo para que ela tenha um nome e uma história legítima. Se ela não consegue ver isso agora, verá daqui a 10 anos, quando olhar para trás e perceber que eu fui a única que lutou pela sua integridade familiar. O diário de gratidão vai continuar na mesa, e ela vai aprender a ser grata, nem que eu tenha que segurar a mão dela enquanto ela escreve. A autoridade nesta casa emana de mim, e eu não abdicarei dela em nome de um sentimentalismo barato por um ex-namorado. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz, então enquanto você trabalha e sustenta a casa, o Bruno fica no sofá recuperando a dignidade e nem sequer procura um emprego? Você não restaurou uma família, você adotou um encosto que está se aproveitando da sua obsessão por esse passado de mentira. Resposta da OP. Ele está recuperando seu lugar como chefe da casa, e o status financeiro é algo mundano comparado à riqueza espiritual da presença paterna. A providência virá no tempo certo, mas a alma não pode esperar por um contra-cheque para ser curada. Usuário Anônimo 2 diz, impedir sua filha de falar com um homem que a criou nos últimos 3 anos é uma crueldade sem tamanho.
O Ricardo foi o pai que o Bruno não teve coragem de ser, e você está tentando apagar isso à força. Resposta da OP. O Ricardo era apenas uma ponte temporária na vida dela, e a ponte deve ser queimada assim que se chega ao outro lado para evitar que se olhe para trás. O que ele ofereceu foi um simulacro de amor que agora só serve para impedir que ela aceite a verdade biológica. Atualização 3. Já se passaram um mês desde a última atualização e a tensão dentro desta casa atingiu um nível que eu só posso descrever como insuportável. Como se estivéssemos vivendo dentro de uma panela de pressão prestes a explodir. A atmosfera é tão pesada que às vezes sinto dificuldade em respirar, mas continuo acreditando que este sufocamento é apenas o prelúdio para um novo nascimento familiar. Tivemos uma discussão acalorada porque o Bruno, em sua luta interna para se reconectar com a realidade, acabou esquecendo o jantar de 16 anos da Beatriz. Foi um erro humano, uma falha de memória de alguém que ainda está se curando, mas eu sabia que a Beatriz usaria isso como munição contra ele. Para protegê-lo e manter a fachada de unidade que tanto prezo, eu menti para ela, dizendo que o pai estava fora buscando oportunidades cruciais para o nosso futuro comum. Eu esperava que ela aceitasse a explicação com a mesma resignação que eu aceitei os fardos dessa transição, mas a Beatriz parece ter desenvolvido uma percepção maligna para as minhas tentativas de proteção. Ela me olhou nos olhos com uma frieza que me gelou a espinha e disse, com todas as letras, que eu não fiz nada disso por ela. Ela teve a audácia de afirmar que sou obcecada por uma foto que era uma mentira até naquela época, atacando o único símbolo de pureza que nos resta. Naquele momento, vi nela a semente da ingratidão que o Ricardo plantou, uma arrogância que se recusa a aceitar a autoridade materna e a verdade dos fatos. Ela não estava apenas me desafiando, estava profanando a imagem da família perfeita que eu dediquei minha vida a reconstruir. O tapa que dei nela não foi um ato de raiva cega, mas uma medida corretiva desesperada, um choque necessário para acordá-la do seu transe de desrespeito. Foi um gesto de amor extremo, como de um médico que precisa usar um desfibrilador para trazer um paciente de volta à vida após uma parada cardíaca. Eu precisava que ela sentisse a gravidade das suas palavras e a santidade do que ela estava tentando destruir com seu cinismo adolescente. Mas em vez de cair em si e pedir perdão pela sua insolência, ela se transformou em uma mártir de Araque, segurando o rosto e me olhando como se eu fosse um monstro. É incrível como as pessoas distorcem atos de disciplina legítima para se colocarem no papel de vítimas indefesas. Agora, o caos se instalou de vez, e ela está ameaçando ligar para o Ricardo vir buscá-la, alegando que quer morar com ele porque ele é o único pai de verdade que restou. Ouvir isso foi como receber uma facada no peito, pois mostra o quão profunda é a lavagem cerebral que aquele homem fez na cabeça da minha filha. Ela prefere uma ficção conveniente, um homem que não tem qualquer direito biológico sobre ela, ao pai que está ali, sofrendo para se reintegrar. Eu tentei explicar que o Ricardo é apenas uma ilusão de bondade, uma máscara de estabilidade que não possui raízes profundas, mas ela se recusa a ouvir a razão. Ela está cega por uma afeição barata e prefere abandonar a própria linhagem por um conforto passageiro. O Bruno ficou arrasado com a cena e se trancou no quarto de hóspedes, sentindo que falhou novamente, o que só me faz sentir mais raiva da Beatriz por destruir o progresso dele. Eu tive que passar o resto da noite consolando um homem adulto porque sua própria filha não tem a decência de respeitar o processo de cura da família. Sinto-me exausta, carregando dois seres que parecem determinados a afundar o barco que estou tentando manter à tona com minhas próprias mãos. A Beatriz não percebe que ao escolher o Ricardo, ela está escolhendo a mentira e a desonra, jogando fora todo o sacrifício que fiz para limpar o nome da nossa família. Minha paciência está se esgotando, e a sensação de que estou pregando no deserto se torna cada vez mais real. O Ricardo, claro, já deve estar ciente de tudo, provavelmente alimentando a revolta dela através daquelas mensagens clandestinas que eu não consegui impedir totalmente. Eu vejo o dedo dele em cada palavra de rebeldia que sai da boca da Beatriz, como se ele estivesse ditando o roteiro da destruição da minha casa. Ele é um parasita emocional que não consegue aceitar que o seu tempo de hospedagem terminou e agora tenta levar o que não lhe pertence. Eu o odeio não apenas pelo que ele fez, mas pelo que ele representa, a facilidade sedutora do erro contra a dificuldade redentora do acerto. Se ela ligar para ele, estarei diante da maior traição que uma mãe pode sofrer, e eu não sei se serei capaz de perdoar tal infâmia. A Beatriz continua trancada, fazendo as malas e chorando alto o suficiente para que eu ouça através das paredes, em uma cena dramática digna de uma novela barata. Eu permaneço na sala, sentada sob o retrato de nós três,
tentando encontrar forças naquelas faces sorridentes do passado para suportar o pesadelo do presente. Minha mão ainda formiga pelo contato com o rosto dela, e eu me pergunto como chegamos a esse ponto de degradação moral. Eu fiz tudo certo, segui todos os preceitos de uma mãe que preza pela verdade e pela ordem, e agora sou tratada como uma agressora. O mundo está de cabeça para baixo quando a disciplina é chamada de violência e a traição é chamada de busca por felicidade. Não vou permitir que ela saia desta casa sem entender que está cometendo um erro espiritual catastrófico que a perseguirá pelo resto da vida. Se ela quer ir morar com o Ricardo, que vá, mas que saiba que está renunciando à sua única família verdadeira em troca de uma imitação barata. Eu sou a guardiã desta porta, e se ela atravessar para os braços daquele homem, ela estará atravessando um abismo do qual não há retorno fácil. O Bruno precisa de mim agora mais do que nunca, e eu não posso me deixar abater pela ingratidão de uma criança que não conhece o valor do sangue. A luta pela alma da Beatriz continua, mesmo que eu tenha que lutar sozinha contra o mundo inteiro. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: o momento em que você levantou a mão para sua filha foi o momento em que você perdeu qualquer direito de se chamar de mãe protetora. Você a agrediu porque ela disse a verdade que você se recusa a aceitar. Você está vivendo uma fantasia. Resposta da OP. Uma mãe corrige porque ama e porque tem a responsabilidade de salvar o filho da própria arrogância e do desvio moral. O tapa foi um despertar necessário para uma alma que estava se perdendo no desrespeito e na ilusão. Usuário Anônimo 2 diz: é poético e triste. A Beatriz está escolhendo o pai que a amou de verdade em vez do pai biológico que nem lembra do aniversário dela. Você está forçando uma verdade que ninguém quer além de você. Resposta da OP. Ela está sendo manipulada pela bondade do Ricardo, que é apenas uma máscara para sua total falta de direito biológico e espiritual sobre ela. O amor verdadeiro exige sacrifício e presença real, algo que o Ricardo só oferece para manter seu controle egoísta sobre a minha filha. Atualização 4. Já se passaram 2 meses desde a última atualização e, finalmente, o silêncio que tanto busquei se instalou nesta casa. Mas é um silêncio que pesa como chumbo sobre meus ombros. Minha casa está tecnicamente completa sem as interferências externas que eu tanto combati, mas ela nunca pareceu tão vazia e desprovida de alma. A Beatriz conseguiu o que queria, movendo céus e terra para convencer o mediador do Tribunal de Família de que o ambiente aqui era instável. É absolutamente inacreditável como o sistema é capaz de rotular o sacrifício supremo de uma mãe e sua luta pela ordem moral como instabilidade emocional. Meu esforço para dar a ela uma família legítima foi transformado em um processo judicial frio, onde minha voz foi abafada pelo choro manipulador de uma adolescente influenciada pelo ressentimento. Ela se mudou há 3 dias para morar definitivamente com o Ricardo, levando consigo não apenas suas roupas, mas toda a esperança que eu depositei na sua formação como uma mulher de princípios. Ver minha própria filha escolher o conforto da mentira ao lado de um homem que não tem nenhuma ligação sagrada com ela é uma dor que não desejo nem ao meu pior inimigo. Ela me olhou com uma indiferença gélida enquanto carregava as malas, como se eu fosse uma estranha que cruzou seu caminho por acidente e não a mulher que a carregou no ventre. Fiquei parada na calçada, assistindo ao carro do Ricardo se afastar, sentindo que uma parte de mim estava sendo arrancada para ser entregue a um impostor. Fiz tudo certo, segui o caminho moral mais difícil, e o resultado foi ser descartada como um obstáculo desnecessário. A parte mais cruel de toda essa provação, no entanto, veio de onde eu menos esperava, revelando a fragilidade do homem pelo qual sacrifiquei tudo. Assim que a porta se fechou e a Beatriz saiu de cena, o Bruno pareceu sofrer uma epifania súbita e desoladora sobre a sua própria incapacidade de sustentar a realidade que eu criei para ele. Ele percebeu com uma conveniência que beira o escárnio, que sem a aprovação da filha, ele não poderia mais permanecer neste lar que recuperei com tanto suor. Ele me disse com aquele olhar de derrota que agora eu vejo como sua marca registrada, que precisava se encontrar novamente em outro lugar. Foi uma desculpa covarde de quem não tem a fibra necessária para habitar a perfeição que eu projetei com tanto esmero. O Bruno arrumou suas poucas malas e foi embora ontem à noite, deixando para trás um rastro de promessas vazias e o cheiro do ensopado que ele mal chegou a comer. Ele saiu em silêncio, sem olhar para trás, provando que a unidade que ele disse sentir falta era apenas um desejo passageiro de conforto, não um compromisso com a linhagem. Então, aqui estou eu, sentada no meio de uma sala que cheira a desinfetante e sonhos mofados, cercada por móveis que não tem ninguém para usá-los. Destruí meu relacionamento com um homem que à sua maneira limitada me amava, e perdi minha filha para ele.
Tudo por causa de um ideal de família que se provou ser uma miragem. Aquela foto emoldurada no centro da sala agora me parece uma piada de mau gosto. Um registro de pessoas que não existem mais e que talvez nunca tenham existido daquela forma. A ironia amarga da minha situação é que sou a única que restou sentada nas ruínas de um templo que construí para deuses que se recusaram a habitá-lo. Eu segui o caminho moral de uma mãe, fui a guardiã da verdade biológica e a defensora da ordem natural, mas o mundo preferiu o caos das relações por conveniência. Sinto-me como uma profeta que previu a salvação, mas foi apedrejada por aqueles que tentava salvar da própria mediocridade. Não há arrependimento em meu coração pelo que tentei fazer, apenas um desapontamento profundo com a fraqueza humana que me rodeia. Se a Beatriz prefere viver uma mentira com o Ricardo e o Bruno prefere fugir da sua responsabilidade, o erro é deles, não meu. Passei a manhã inteira olhando para o retrato na parede, tentando entender em que momento a realidade decidiu trair a imagem. Talvez a Beatriz tenha razão ao dizer que eu sou obcecada por uma mentira, mas se a verdade é o vazio que sinto agora, prefiro 1000 vezes a minha obsessão. É insuportável pensar que o Ricardo venceu, que ele agora tem a filha que eu dei ao mundo, enquanto eu tenho apenas as paredes frias desta casa. Eu fiz o que era certo perante todas as leis que considero sagradas, e ainda assim sou a vilã solitária desta história ridícula. O sacrifício foi total, e a recompensa foi o isolamento completo em nome de uma pureza que ninguém mais parece valorizar. Amanhã talvez eu tire o retrato da parede, não porque desisti da ideia, mas porque não suporto mais o olhar de felicidade falsa que aquelas versões de nós três me lançam. Eu sou a única que sobrou com a consciência limpa e as mãos vazias, uma mártir em um mundo que aboliu o martírio em favor do prazer imediato. A Beatriz vai descobrir, mais cedo ou mais tarde, que o Ricardo não pode dar a ela o que o sangue exige, mas nessa hora eu talvez não esteja mais aqui para recolher os pedaços. Eu cumpri meu papel, exauri minhas forças na tentativa de restaurar o que era legítimo, e se o resultado é o deserto, que eu aprenda a caminhar nele. Sou a única que restou nas ruínas, mas pelo menos as ruínas são minhas e são verdadeiras.